Salve, salve, querido aluno, querida aluna da BioEAD. Eu sou o professor Charles e eu estou de volta para a gente conversar sobre as rubricas de correção da atividade podcast. Esse é o quarto vídeo da nossa série. A gente já conversou sobre as rubricas, conversamos sobre biologando, conversamos sobre vídeos e agora a gente vai falar sobre podcast. Então, se você ainda não viu os vídeos da série, verifica lá no canal, ativa as notificações para que você não perca nenhuma das novidades que a gente vai trazer para você a partir de agora. Tá bom? Vem comigo! Bom, acredito eu que podcast não deva ser mais nenhuma novidade para vocês. A gente já vem utilizando isso ao longo de todos os semestres, em todas as disciplinas, de diferentes formas. Podcast nos possibilita ter uma liberdade muito grande nas ferramentas. A gente pode gravar um podcast sobre determinado assunto, pode inserir uma entrevista, enfim, as possibilidades de uso são amplas. E podcast não surgiu de agora. Podcast vem aí desde 2004. A palavra podcast, ela nasceu da junção de iPod e broadcast. iPod, para quem não lembra, ou então não tem aí mais do que 25 anos, iPod foi um equipamento que deu a fama mundial ao que hoje é a Apple. iPod era um equipamento cujo principal objetivo era reproduzir arquivos de áudio, arquivos de música, basicamente MP3. E aí, com todo o avanço tecnológico, o iPod foi tendo seu uso reduzido e hoje, basicamente, a gente não encontra mais iPods para vender com tanta facilidade. Já o termo broadcast, ele remete à transmissão de áudio ou vídeo. Ele pode remeter, por exemplo, a rádios, pode remeter a transmissões de televisão, onde o principal meio de veiculação das informações é a voz. Então, isso você já subentende que podcast nada mais é do que uma transmissão de informação via voz. E eu não sei se vocês repararam nisso, mas do ano passado para cá, o uso dos podcasts vem aumentado. É cada vez mais frequente em grandes redes de televisão, grandes canais de comunicação, a gente ter canais dedicados somente a podcast. Qualquer noticiário que você assista hoje em dia, você vai ver lá alguma informação sendo disseminada por meio de podcast. A pandemia nos trouxe um certo aumento de uso dessa ferramenta. E nada melhor do que a gente da BioEAD também melhorar a utilização dos podcasts ao longo do nosso curso. O podcast ele pode ser utilizado basicamente de duas maneiras, tá? Da maneira exploratória, quando você, aluno, ou então qualquer um dos indivíduos da BioEAD, acessa um podcast que já foi elaborado e postado, que ele está no agregador de podcast, que ele está numa plataforma, que ele está em qualquer meio de transmissão, e escuta esse conteúdo presenciando aqueles falantes nativos em seu ato de comunicação. É quando você vai lá no Deezer, no Spotify, na Netflix ou então em rádios e vai ouvir um conteúdo que já foi previamente gravado e disponibilizado. Uma outra utilização é da forma colaborativa, que é quando você, aluno, então quando eu, professor, qualquer um dos indivíduos do meio educacional, grava e publica um podcast. Se você de repente estiver só ouvindo esse nosso conteúdo, isso pode ser considerado sim uma forma de podcast. É quando a gente vai gerar uma colaboração, um maior comprometimento e também uma interação entre todos os sujeitos que se comunicam. Você gravar um podcast, você está dando informação a alguém. E a partir do momento que você disponibiliza essa informação, isso passa a ser de modo público e você tem uma certa responsabilidade em transmitir o conhecimento por meio de podcasts, tá bom? Existem algumas ferramentas, algumas plataformas que você consegue, por exemplo, acessar para ouvir diferentes podcasts. As duas principais plataformas agregadoras de podcast disponíveis hoje são o Deezer e o Spotify. Ambos tiveram seu uso popularizado aí desde 2018, seja por meio de convênios com operadoras de telefonia, seja por meio de pacotes vendidos pela internet. Então hoje, de fato, é cada vez mais comum, ao invés da gente ter aquela coleção de arquivos MP3 guardados no celular, para ouvir no carro, guardados no pendrive, simplesmente a gente acessa o nosso celular rapidamente, utiliza
esses agregadores para ouvir as nossas músicas preferidas ou ouvir os nossos áudios preferidos, tanto o Deezer quanto o Spotify. Tem também o SoundCloud, que é um serviço aí já muito antigo, desde 2001 que o SoundCloud ele ficou mais popular, e mais recentemente o WeCast, que ele tem um foco voltado para aplicativos móveis. Então esses são os 4 principais canais que você consegue ouvir podcasts de diferentes conteúdos, desde política, passando por educação, passando por variedades, enfim. As possibilidades de assuntos abordados em podcast são amplas, muito variados também. Agora, se o seu objetivo é gravar podcasts, aí você tem algumas outras possibilidades também. Primeiro, você pode usar aquele gravador de áudio antigo, do tempo de vovó. Gravador de áudio era equipamento que você compra, ainda tem muitos gravadores disponíveis aí no mercado para vender, e que você simplesmente utiliza isso como um microfone. Tem as suas vantagens e desvantagens. Em geral, gravadores de áudio eles vão possibilitar uma gravação mais limpa. Eles têm recursos embutidos nele que os ruídos eles podem ser abafados, a tua voz fica um pouco mais limpa, mas em compensação, a desvantagem é que você não tem uma certa portabilidade, você não consegue facilmente transmitir o teu conteúdo. Em geral, você precisa fazer a conexão com o computador, transferir o arquivo de áudio para um computador para, a partir de então, distribuir esse arquivo na grande rede de computadores. Tem também os computadores, sejam eles desktops, sejam notebooks, onde tem, por exemplo, gravadores de áudio nativos. A gente vai fazer já uma visualização de como é o gravador nativo, por exemplo, do Windows 10. É mais fácil de você usar, basta você clicar para gravar, depois quando terminar o seu conteúdo para de gravar. É muito fácil, é muito simples e o arquivo já está disponível para edição, caso você prefira utilizar, por exemplo, o Audacity, que é um programa de gravação de podcasts que também é disponível para computadores, que você pode fazer isso muito facilmente. E tem a possibilidade de gravar, e aí é a maneira mais fácil que tem, a partir de smartphones ou tablets, que também tem os seus próprios gravadores de som nativo e que também é muito fácil você fazer uma gravação. Basta apertar um botão, seja em iOS, seja em Android, aperta o botão, grava o teu conteúdo, você pode fazer pausas ou simplesmente fazer um áudio corrido e depois no finalzinho clica para parar, salva o teu arquivo e a partir de então você já pode disseminar esse arquivo na internet. Então vamos fazer agora uma breve visualização de como é a gravação de áudio pelo Windows e depois a gente aborda mais uma vez a gravação em smartphones e tablets. Bom, então vamos demonstrar agora como é que você pode gravar um podcast a partir do seu computador. Basta você ir aqui no menu Iniciar, lembrando que eu estou com a versão do Windows 10, tá bom? Escolher a opção Gravador de Voz, que já é uma opção nativa do próprio Windows, e aí basta você clicar nesse botãozinho de gravar. Na hora que você faz isso, o teu áudio começa já a ser captado, você só precisa ter um microfone externo ou então utilizar o microfone do próprio computador, se for um notebook, ele já vem integrado aí na sua máquina. Finalizado o seu podcast, basta clicar em parar a gravação e automaticamente a tua gravação vai estar disponibilizada aqui nesse arquivo para você fazer edições, para você levar para o Audacity, colocar outros recursos de áudio e daí por diante. Já no celular é bem tranquilo, se você usar Android ou usar iPhone, todos têm uma opção disponível já embutida na sua gravação de voz. Eu estou utilizando aqui o recurso do iPhone, basta você clicar nesse botãozinho aqui de gravar e automaticamente o teu áudio já começa a ser gravado. No final, basta clicar aqui e aí ele vai estar disponível para você utilizar. No Android, da mesma forma. Hoje em dia são recursos muito fáceis e muito dinâmicos que você pode utilizar sem a menor preocupação. Então, de todas as ferramentas tecnológicas que a gente utiliza, talvez o podcast seja um dos mais fáceis e mais intuitivos para a gente trabalhar. Bom, visto as principais maneiras de como a gente pode gravar um podcast, agora vem uma parte interessante. Se você gostou do assunto, se você se sente muita vontade para debater sobre um determinado tema,
você pode hospedar o seu podcast em algumas plataformas, para a partir de então você popularizar o seu conteúdo. As principais plataformas de hospedagem de podcast é o SoundCloud, o Wix, são as mais fáceis, as mais tranquilas de se lidar. A grande maioria delas, elas podem ser integradas, tanto com o Spotify quanto com o Deezer. Então você pode muito bem criar o seu canal do aluno BioEAD no Spotify, por exemplo, gravar o seu podcast e colocá-lo a partir de qualquer uma dessas plataformas e simplesmente integrar o teu podcast com o Deezer ou com o Spotify. Já pensou? Você vai ter um seu canal onde você vai disponibilizar informações para o mundo todo. Existem plataformas, por exemplo, com mais de 200 milhões de inscritos. Outras plataformas, como o Deezer, por exemplo, tem quase 1 bilhão de contas disponibilizadas. Então, é muito conteúdo disponível e o seu conteúdo pode ser mais um que venha fazer diferença na vida de qualquer pessoa. E você também pode utilizar um site próprio. Você já tem o seu blog da BioEAD, você pode transformar esse blog num agregador de podcast. Se você tem um certo conhecimento de informática, é só criar uma lista de distribuições onde o seu podcast vai ficar disponível para ser hospedado e depois transferir esse podcast para alguma plataforma agregadora como o Deezer e como o Spotify. Isso é um desafio, mas que você pode talvez se interessar por isso. E para divulgar, a gente tem as duas principais plataformas, como eu falei para vocês, que são o Deezer e o Spotify. Ambas têm possibilidade de você fazer canais gratuitos, você não paga nada por isso e você pode disseminar o seu conteúdo pela internet para o mundo todo visualizar. Bom, feito isso, visto as principais ferramentas, como gravar, como disseminar o seu conteúdo, vamos agora entender como que você vai produzir um podcast de qualidade para a BioEAD. Primeiro de tudo, pessoal, quando você vai fazer um podcast, você tem que ter em mente que é uma informação que você vai estar disseminando para outras pessoas. Então, a busca por referências de qualidade, ela tem que ser muito bem feita. Se você vai dar uma informação para alguém, você não vai se basear em achismo. Porque fulano de tal falou, então essa é a informação correta. Não é bem assim. Você precisa consultar artigos científicos, consultar livros, consultar fontes seguras de informação, para aí sim elaborar um roteiro prévio do que você vai falar no seu podcast. O seu podcast não é simplesmente você falar. Você precisa seguir um roteiro. E esse roteiro, ele pode ser feito a partir de um áudio que é somente seu, onde só você vai falar alguma coisa, ou você pode usar elementos estruturais, como, por exemplo, agregar uma entrevista que você faz com o gestor de escola, com o professor, com o morador da sua comunidade. Então, isso tudo tem que ser feito de modo planejado. Da mesma forma que eu falei para vocês no vídeo passado, que os vídeos devem seguir um roteiro estabelecido, os podcasts são da mesma forma. Então, primeiro, buscar informações de qualidade, buscar informações referenciadas. Segundo, você tem que elaborar um roteiro. Se você vai fazer, por exemplo, um podcast de 5 minutos, o que é que a gente sugere? Escreve o textinho, escreve tudo que você vai falar, coloca as vírgulas, coloca os pontos finais, coloca as interrogações, as exclamações, já tudo previamente estabelecido para na hora de você fazer o seu podcast, você simplesmente fazer a leitura daquele arquivo. Fica muito mais fácil, muito mais dinâmico e a possibilidade de você errar vai ser muito menor se você seguir um roteiro já previamente estabelecido. Para a gente fazer, por exemplo, esse vídeo, eu preciso fazer uma pesquisa antes, eu preciso fazer um roteiro, eu preciso fazer os slides que vocês estão vendo aqui no fundo. Então, para um podcast, também é interessantíssimo que você faça esse preparo prévio. Além disso, a sua gravação ela precisa ser correta, ela precisa ser envolvente. E o que é que eu quero dizer com a gravação correta? Você tem que ter atenção à língua portuguesa, às normas de linguagem. Você não vai simplesmente soltar no seu podcast um nós vai, né? Da mesma forma, você também não vai soltar uma mesóclise de um texto que você está lendo. Então, a tua linguagem ela deve ser adequada, sempre com o uso da norma culta e adequada à informação que você quer transmitir.
Além disso, a forma que você vai narrar o seu texto, ela também tem que ser adequada. Você não vai ler um vídeo onde você vai ficar falando somente assim. Você tem que usar somente um tom de voz. Não é dessa forma. Então, sempre tente usar uma entonação de voz adequada, fazer ênfases às interrogações, às exclamações, como se você estivesse de fato interpretando um texto onde você está lendo para o seu ouvinte, para o seu espectador, tá? Outra coisa, você não precisa ter voz de locutor, você não precisa saber se expressar bem, você precisa seguir o roteiro de uma língua portuguesa bem dita, bem estabelecida e, consequentemente, fazer uma boa leitura. O resto fica como bônus aí na produção do seu podcast. Depois que você finaliza o seu podcast, você precisa fazer uma verificação da qualidade. Como assim? Verificar se o áudio saiu correto, verificar se a altura está adequada, se tem algum ruído ambiente que possa prejudicar, por exemplo, o entendimento do seu áudio. Enfim, você precisa fazer um double check, ou seja, uma checagem do que você acabou de gravar para a partir daí disseminar. Outra coisa importante, atenção ao formato do arquivo. A gente pede na BioEAD que você salve o seu arquivo em MP3, tá? Então, se você mandar em um outro formato de áudio que seja estranho ao MP3, a chance do teu tutor não conseguir abrir o arquivo ela é muito grande. Então, sempre atenção ao formato de MP3 na hora de salvar o seu podcast. E por fim, o salvamento e o upload do arquivo. A grande maioria das vezes, os podcasts que são solicitados pela nossa equipe, eles têm aproximadamente 5 minutos. Então, um arquivo de áudio de 5 minutos, ele é muito pequeno, ele é um tamanho compacto, está dentro do limite de 5 MB que o nosso AVA ele exige. Mas caso você tenha um podcast melhor trabalhado, que você vá unir áudios e tudo mais, você pode simplesmente hospedar o podcast em uma plataforma e, num arquivo separado, você nos mandar o link do podcast e as referências que você utilizou para construir o seu podcast. Isso é algo imperativo, tá? Para você falar sobre fazer um podcast, você precisa nos enviar as referências. Então, além de enviar o arquivo MP3, você tem que enviar o arquivo de texto com todas as referências utilizadas para construir o seu podcast, seguindo, claro, o guia de normalização da UERJ. Isso é muito importante. Para a gente falar agora sobre os critérios de avaliação, a gente vai começar a abordar a nossa rubrica de avaliação. São 4 pontos que vão ser analisados na construção do seu podcast, sendo que o primeiro é a abordagem do conteúdo. Se você abordou o conteúdo de modo adequado, se você não fugiu do tema, se você foi objetivo, se você foi claro na informação que você está repassando. Esse critério de avaliação vale de 0 a 45 pontos. O segundo critério é a oralidade, fluência verbal e interação com o ouvinte. É onde vai ser analisado a sua entonação vocal, a sua firmeza na hora de transmitir as informações, a sua espontaneidade, a sua fluência verbal e se você usou uma linguagem adequada frente ao conteúdo que você está disseminando. Esse critério de avaliação ele vale de 0 a 35 pontos. O terceiro critério é a qualidade técnica, ou seja, se você cumpriu a duração mínima que foi solicitada e também a qualidade técnica da gravação, se está tudo conforme disponibilizado no arquivo que você nos mandou, se a gente consegue ouvir claramente a sua gravação. E por fim, as referências. O seu arquivo de referências tem que ser enviado também, seja num arquivo único, onde você dissemine também o link do seu podcast, ou em arquivo separado que tenha todas as referências. Esse critério vale de 0 a 10 pontos, tá? Então, esses 4 critérios a gente vai detalhar a partir de agora. Vamos lá! Bom, então a gente está aqui com o arquivo de diretriz de avaliação dos podcasts. Lembrando que esse arquivo está disponível lá na Secretaria Virtual do curso. Não só ele, como todas as diretrizes que a gente vai abordar ao longo do semestre e dos próximos semestres também, tá bom? Nesse arquivo, a gente vai ter aqui uma breve introdução sobre a ferramenta podcast, os objetivos de aprendizagem que a gente espera que você alcance após a entrega dessa ferramenta,
quais são as habilidades e competências que a gente espera que você desenvolva com a ferramenta podcast. A gente tem também algumas orientações de como você pode construir o podcast, tá? Tanto os equipamentos, quanto as plataformas, os programas que você pode utilizar, tanto para gravar, quanto para hospedar o seu podcast. E agora, como você pode produzir a ferramenta. A gente tem aqui algumas orientações que depois você pode verificar com calma sobre como construir um podcast de qualidade. E agora a gente tem os critérios de avaliação. Primeiro critério, abordagem do conteúdo, vale de 0 a 45 pontos. Segundo, a oralidade, fluência verbal e interação com o ouvinte, de 0 a 35 pontos. Qualidade técnica, de 0 a 10 e referências também, de 0 a 10. E aqui a gente tem a rubrica de avaliação. São 5 os níveis de avaliação. Para o primeiro critério, que é a abordagem do conteúdo ou qualidade, a oralidade do conteúdo, né? Se você realizou a explanação adequada, abordou tudo que foi solicitado, não fugiu do tema e apresentou o tema proposto de forma clara e objetiva, você alcança os 45 pontos. Agora, se você fizer tudo isso, mas não for objetivo, ao invés de 45 pontos, você só vai alcançar 40. Se você fizer a sua explanação de modo adequado, porém abordar parcialmente o que foi solicitado sem fugir do tema, e também se a sua fala não ficar muito clara e objetiva, você só vai ser avaliado em 35 pontos. Agora, se você fugir do tema, não abordar tudo que foi solicitado, e se a sua fala não ficar muito clara nem objetiva, você só vai ter 20 pontos. Se você não produzir o conteúdo, fugir do tema ou houver plágio na sua fala, a sua avaliação vai ser 0. Se houver plágio, é 0 para todos os critérios, tá? Então, muita atenção nisso. Segundo critério, oralidade, fluência verbal e interação com o ouvinte. Se você demonstrar excelente entonação vocal, firmeza, uso de linguagem técnico-científica espontânea, fluência verbal e uso de vocabulário variado, além disso, vocabulário científico e específico ao tema, se você interagir de forma clara e assertiva e envolver o teu ouvinte no tema que foi abordado, você vai ser avaliado com a nota máxima e esses critérios vão caindo, essa pontuação vai caindo de acordo com o não atendimento aos critérios observados, tá bom? Em relação à qualidade técnica, se você respeitou a duração mínima solicitada, se o seu arquivo foi tecnicamente adequado e também se você fez uso de técnicas sonoplásticas, ou seja, introduções, vinhetas de abertura, você vai ter 10 pontos na sua avaliação. Agora, se você não atingiu tudo isso, você só vai ter 8 pontos na sua avaliação. Se você respeitar a duração mínima, mas houver ruídos e interferências que prejudiquem um pouco a qualidade do teu podcast, você só vai ter 5 pontos. Se houver muita interferência sonográfica, se você ultrapassar a duração mínima ou não chegar na duração mínima, você só vai ser avaliado com 2 pontos. E se você não produzir e se fizer plágio, 0 ponto na avaliação. Em relação às referências, se você colocou todas as referências de fontes confiáveis, seguindo o guia de normalização, 10 pontos. Agora, se você apresentou referências cujas fontes são confiáveis, mas têm erros de formatação de acordo com o guia, só são 8 pontos. Se você apresentou poucas referências, ou que essas referências não são confiáveis, ou ainda que não estejam conforme o guia, somente 5 pontos. Se você apresentar referências desatualizadas e não seguir o guia de normalização da UES, só 2 pontos. E se você tiver plágio ou não fizer o guia de referências, não é avaliado. De forma que você pode ir de 100 pontos até 36 na menor avaliação, se for avaliado como insatisfatório, e caso seja não aceitável, infelizmente a sua nota não vai poder ser atribuída para essa ferramenta. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje.
Espero que você tenha entendido bastante o que é um podcast. Pratique seus podcasts, escreva bons podcasts e você vai ter sempre a sua avaliação no nível máximo. Então, aproveita e reforça aquele convite. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para que você não perca nenhum dos vídeos que a gente está postando nessa série que fala sobre as rubricas. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!